canal Portal Doctor TV, aqui no nosso quadro Covid-19. A gente tem o prazer de conversar com o Dr. Bruno Figueiredo Miller. Ele é cirurgião geral e conversa com a gente a respeito do tema: ir ou não ir a uma emergência hospitalar. Obrigada, Dr. Bruno, por estar aqui com a gente, conversando a respeito desse tema que é importante. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas que estão nos assistindo agora pensam, num determinado momento, numa determinada situação de saúde, ir ou não a uma emergência. Então essa fica como a nossa primeira pergunta. Olá, Sheila. Muito obrigado pelo convite inicialmente. Obrigado, Portal Doctor, pela oportunidade. Quando a gente conversa sobre patologias cirúrgicas, né, sobre queixas cirúrgicas, tem muitos pontos importantes da gente ficar atento em casa, do momento certo de recorrer a um pronto-socorro ou não. Inicialmente, a gente pode falar de queixas como dores persistentes, dores abdominais persistentes, dores abdominais que se associam à febre ou se associam a algum outro sintoma como vômitos ou diarreia. Uma atenção importante também são para pequenos sangramentos ou sangramentos que persistem, eventualmente sangramento nas fezes, são sinais importantes. E além disso, qualquer sintoma progressivo, qualquer sintoma que a gente não consiga controlar com medicações de uso de rotina, é interessante sim procurar um médico. Então, doutor, o que normalmente a gente sente? Todo mundo, né? Todo mundo. Qualquer pessoa que passa por uma situação de desconforto, uma pequena dor, algum problema que numa situação comum, às vezes uma enxaqueca muito forte, algum problema assim, realmente tem aquela tendência de pensar, nossa, vou a uma emergência, porque é no final de semana, não consegue falar com o seu médico, não tem uma condição de fazer isso, e fica aquela angústia, né? O que fazer, né? Devo ou não ir? Como é que está a estrutura hospitalar hoje em relação a esse nível de segurança? Sim, esse ponto que você tocou é muito importante, Sheila, porque realmente a gente tem vivenciado nas emergências muitos pacientes que ficam angustiados e às vezes atrasam suas queixas, ficam segurando alguns dias em casa, as queixas às vezes sem consultar um médico, ou mesmo como você falou, sem conseguir falar com o seu médico, e acabam atrasando o diagnóstico por conta de não recorrer a um serviço de emergência. É importante pontuar que os serviços de emergência, de uma forma geral, todos os hospitais de grande porte, as grandes emergências, estão estruturados de forma individuais para atender em fluxos separados pacientes que têm queixas respiratórias, que atendem aí ao que a gente está falando da pandemia de coronavírus, mas existe um fluxo isolado para atender esses pacientes que não têm queixa respiratória. Ou seja, num primeiro momento, já no pronto-socorro, esses pacientes são separados, fisicamente separados, para que seja minimizado ao máximo o risco de contágio, ou o risco mesmo de contato com um paciente com um diagnóstico provável de coronavírus ou algo similar a isso, né? A gente tem tentado informar, e acho que esse é o intuito principal, informar os pacientes que esses fluxos independentes existem, para que a gente não atrase diagnóstico. Muitas vezes a gente lida com situações, a gente se depara com situações de pacientes que ficaram com queixa 3, 4, às vezes uma semana de queixa, por exemplo, de uma dor abdominal em casa, e ele acaba tendo que se submeter a um procedimento cirúrgico, no caso de uma apendicectomia, pegando um exemplo de uma apendicite, ele acaba tendo que se submeter a uma cirurgia mais trabalhosa, mais complexa, de recuperação muito mais delicada e muito mais demorada do que se ele tivesse ido no primeiro dia de queixa, por exemplo. Então, é importante dizer e é importante deixar bem claro que os hospitais eles estão se estruturando, e a maior parte deles já está estruturado para atender de forma independente e segura os pacientes que têm ou não queixa respiratória e os pacientes que têm outras queixas. Bom, a pessoa demora muito, tá com algum problema, tá com uma crise renal, sei lá, um apendicite, um problema assim, chega ao hospital, então é necessário a cirurgia.
Na verdade, isso também é importante pontuar, muito bom que você passou por esse assunto. Os procedimentos cirúrgicos, quando a gente tem indicação de qualquer cirurgia via pronto-socorro para pacientes que entram via emergência, também já existem protocolos muito bem determinados de triagem de presença ou não de coronavírus. A maior parte dos hospitais já tem protocolo em que o paciente, mesmo sem sintomas, ele já colhe o exame de PCR, que é o teste de coronavírus, ou o teste rápido, para já saber, num primeiro momento, quais são os cuidados que vão ter que ser tomados com esse paciente na cirurgia. Os centros cirúrgicos são equipados com fluxos independentes também, então pacientes que não têm resultado de coronavírus negativo, seja PCR ou sorologia, ou pacientes que são suspeitos, mas têm uma cirurgia de emergência, eles são operados num fluxo totalmente preparado, com isolamento respiratório, todos os EPIs necessários e todos os cuidados que são necessários para evitar qualquer tipo de contágio, tanto da equipe que está atendendo, quanto do paciente. Então, esse cenário já é bem seguro, a gente já tem esses fluxos rodando há semanas nos hospitais, e com isso a gente tem tranquilidade para atender os pacientes e para operar os pacientes também, esses pacientes do contexto de emergência. Doutor, quais são as doenças, as emergências mais comuns ou que, na verdade, as pessoas devem ter maior atenção, que não se pode aguardar? Que sintomas seriam esses? De uma forma geral, casos de cirurgia em emergência, todos eles têm seu ponto de gravidade, né? Pontos mais comuns que a gente costuma ver: apendicite, inflamação da vesícula, que é a colecistite, crises renais, quadros obstrutivos gastrointestinais, que são muito frequentes. Tem como principais sintomas dor persistente abdominal, que se localiza em algum lugar do abdômen. Essa dor pode estar associada ou não à febre e a vômitos, tá? Um pouco menos comum associados à diarreia, tá? Aí a gente volta de novo àquele ponto que eu disse no início de dores persistentes. Dores que persistem são dores que precisam ser avaliadas em pronto-socorro, tá? Isso vale não só para pacientes cirúrgicos, também para pacientes clínicos. Não se deve ficar protelando uma dor em casa, tá? Mas, de uma forma geral, num contexto de emergência, apendicite, colecistite, e quadros obstrutivos também, parada de eliminação de flatos e fezes, são coisas que chamam a atenção e devem chamar a atenção do paciente em casa. E do ponto de vista cardiológico, muitas pessoas têm pressão alta, têm problemas, às vezes sentem uma arritmia mais forte, porque estamos todos submetidos a um momento de tensão, um momento de estresse. Como avaliar o grau de risco importante para essa ida à emergência? Sim, aí entrando um pouquinho aqui nos pacientes clínicos, pacientes cardiológicos devem ter acompanhamento rigoroso do seu médico. A gente tem visto muitos pacientes serem atendidos em emergências com quadros ansiosos, até porque estamos mudando de rotina, estamos vivendo uma situação que por si só já é de estresse, o risco de contágio, ficar dentro de casa, não poder sair, tudo isso são coisas que acrescentam sintomas de estresse, né? Então, temos visto crises de hipertensão, pacientes que medem a própria pressão em casa, mas os pontos importantes nesse caso específico de hipertensão e arritmia, principalmente dores de cabeça, alteração de sensibilidade, formigamento pelo corpo, dor de cabeça persistente e progressiva, eventualmente alguma falha de força no corpo, né? Eventualmente sentir o braço ou as pernas mais fraco, um lado do corpo mais fraco ou paralisado, e eventualmente também sensação de taquicardia, batedeira no peito, são sintomas que devem chamar a atenção desses pacientes para irem ao pronto-socorro. Aqui me aventurei um pouquinho na área clínica, mas são queixas que são importantes e que os pacientes devem saber que na vigência delas tem que procurar um serviço de emergência. Sim, até porque eu não tenho dúvida que nesse momento, em função do estresse, em função do medo, que as pessoas que têm problemas
cardiológicos, de uma maneira geral, se preocupam porque existe uma relação muito grande do ponto de vista de fator de risco, né, doutor? Sem dúvida. Mas é importante também que esses pacientes saibam que o problema cardiológico agravado pode ser tão ou mais sério do que um quadro de coronavírus, a infecção pelo coronavírus com complicações, né? A gente não quer viver a situação de pacientes com diagnósticos cardiológicos, por exemplo, um infarto ou uma insuficiência cardíaca complicada, que não é diagnosticada e o paciente passa por todas as complicações disso em casa. Então, é bastante importante frisar para os pacientes que as outras patologias existem, que como antes, elas podem continuar se complicando e isso precisa ser avaliado. A gente não pode de forma nenhuma protelar diagnósticos, protelar tratamentos de problemas de saúde por conta do coronavírus. Então, queixas persistentes, sintomas como esses que eu falei, eles precisam ser atendidos num pronto-socorro, num pronto atendimento, numa emergência. Até porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão conversando com os seus médicos, né, em rotina, mas às vezes é o final de semana, a situação se complica, né? Muitos casos na área respiratória também, né, doutor? O senhor tem observado isso? Sim, sim. Os casos respiratórios, eles acabam tendo um pouco menos de impacto, porque a primeira impressão do paciente é pensar em coronavírus. Então, se ele sente qualquer falta de ar, se ele sente qualquer sintoma como tosse ou dificuldade para respirar, ele já procura o pronto-socorro porque ele acha que ele está com coronavírus. Então, nessa área, a gente tem visto um pouco menos de problema, mas o problema, na verdade, é o paciente ficar com medo de se tratar em casa. Esse que é o principal ponto que a gente tem que ficar atento, porque esse não tratamento tem consequências e muitas vezes consequências sérias, né? A gente tem, puxando um gancho, a gente tem visto nos hospitais uma quantidade imensa de pacientes que deixa de fazer procedimentos mesmo eletivos, deixa de fazer exames de rotina ou mesmo exame de investigação diagnóstica, e a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de problemas de saúde, de doenças que precisam de tratamento, que estão deixando de ser diagnosticadas por causa desse medo. Isso é uma consequência muito grande, tem uma consequência muito grande, já tem trabalhos publicados sobre isso, sobre as próximas ondas de problemas que vamos ter pós-coronavírus, e uma delas são essas doenças crônicas ou essas investigações de doenças que não estão sendo feitas. A gente sabe que muito diagnóstico de câncer, por exemplo, não está sendo feito porque o paciente não está fazendo exame de rastreio, porque está com medo. Sim, aí começa a represar uma série de problemas que daqui a pouco vão aparecer quantitativamente, né, doutor? Porque houve aí uma paralisação de investigação que vinha sendo feito com frequência na área de saúde. Exato, e a consequência, quando a gente pensa em doenças progressivas, né, doenças de caráter evolutivo, como o câncer, a gente vai pegar esses pacientes numa fase mais avançada, e de repente uma proposta que poderia ser curativa passa a ser uma proposta não curativa, porque a gente não conseguiu fazer o diagnóstico antes e porque a gente não conseguiu começar o tratamento quanto antes. Então, é importante falar sobre isso para os pacientes saberem que você tem um exame para fazer, você tem uma investigação para fazer, ela precisa ser feita independente do coronavírus, porque às vezes isso pode melhorar muito a sua condição de saúde e não invariavelmente pode salvar sua vida. Sim, porque também a gente sabe que o estar bem com a imunidade, com o contexto de uma maneira geral na saúde, a gente sabe, eu vejo de novo, ninguém tem exatamente hoje o domínio de absolutamente nada, mas pressupõe-se que, sem dúvida nenhuma, principalmente a questão da imunidade, é importante estar em conjunto todo bem acompanhado e visto do ponto de vista médico, né, doutor? Sem dúvida, porque a gente sabe que no momento não temos ainda um tratamento específico para a doença, para o coronavírus. Estar bem de saúde, práticas saudáveis, alimentação saudável acabam sendo os recursos que temos para lidar e para evitar ao máximo condições mais sérias. Muito bem. Voltando um minutinho sobre a questão
das pessoas que têm alergia, que têm problemas respiratórios e que precisam ir. Eu citei isso porque estamos no momento de inverno, as doenças respiratórias elas passam a ser mais comuns, quem tem problema de asma, quem tem problema de bronquite, que às vezes não consegue resolver em casa, precisa ir ao pronto-socorro. Tudo bem? Está tudo seguro para isso, doutor? Como eu disse, existem fluxos separados para todas as queixas. Pacientes com problemas respiratórios também têm seu fluxo. Então, esses tratamentos não podem ser protelados, esses pacientes vão ser atendidos, vão ser isolados e vão ter segurança no seu atendimento onde eles forem atendidos. Isso já deu tempo dos hospitais se organizarem o suficiente para garantir a segurança de todo mundo. Perfeitamente. Muito obrigada, viu, pela sua brilhante entrevista aqui, nos orientando a respeito de tantas coisas. Eu costumo dizer que os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que trabalham na área de saúde hoje têm, sem dúvida nenhuma, uma importância maravilhosa para toda a sociedade. E é em todos vocês que a gente coloca a nossa confiança. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Sheila. Aqui representando quase uma classe, né? A gente se orgulha muito do trabalho que a gente está podendo fazer pelas pessoas. Eu acho que informar é mais um papel. Também é nosso papel garantir que a população fique bem informado. E fico às ordens, fico à disposição para sempre que vocês precisarem. Agradeço o convite e vamos em frente nessa batalha. Tá bom. Obrigada, doutor. Então, nós ficamos por aqui hoje, nos vemos no nosso próximo vídeo, sempre com atualidades, com tudo aquilo que você precisa saber para enfrentar esse momento de pandemia, aqui no nosso quadro Covid-19, no canal Portal Dr. Delivery.